Coloque o lírio da paz no local correto. O lírio da paz precisa ser cultivado no local correto, que é quente, úmido e sombreado. Portanto, a planta não deve receber luz de forma direta, caso plante em jardim. Escolha um local que tenha essas características. Se cultivar em vaso, mantenha-o longe da incidência direta de raios solares. Tenha cuidado com a riga. Uma das principais formas de contribuir para que o lírio da paz floresça é realizar a riga de forma correta. Esse processo só deve ser feito quando o solo estiver ficando seco. Para saber se isso está ocorrendo, basta colocar o dedo na terra. Se ele não sair sujo, com grãos de terra grudados, é sinal que está na hora de fazer a riga. Ao realizá-la, é muito importante ter um cuidado especial. Não deixe a terra encharcada. Deve-se usar água o suficiente para manter o solo úmido somente. Se a planta tiver excesso de água, alguns problemas podem acontecer. Um deles é o comprometimento das raízes da planta, o que influencia em seu crescimento e florescimento. Em muitos casos, é comum que as raízes apodreçam e o lírio da paz morra. Além disso, o excesso de água facilita o surgimento de doenças e pragas, por isso deve ser evitado de maneira geral. Recomenda-se que a riga aconteça uma vez por semana. No verão, pode ser que precise fazer esse processo de 2 a 3 vezes, porque a água evapora com facilidade em climas mais quentes. A riga deve ser feita diretamente na terra, mas se indica que também borrife água nas folhas da planta. Dessa forma, consegue-se reproduzir o ambiente ideal para o lírio da paz, que é úmido. Faça podas regularmente. O lírio da paz deve passar por podas para garantir a saúde da planta. Indica-se que faça a retirada de folhas com aparência seca, amarronzada ou amarela e LAD a ponto. E STI é um cuidado importante, porque garante que a planta não gaste energia com partes mortas e tenha maior potencial de florir ao longo do ano. Para realizar a poda, use uma tesoura específica para esse fim. Dessa forma, conseguirá evitar danos à planta. Os cortes devem ser limpos e próximos do solo, retirando todo o galho que está comprometido. Adube a planta. Muitas vezes, o lírio da paz não floresce porque não tem nutrientes para que cresça e se desenvolva. Por isso, fazer uma adubação da planta pode ajudar nesse processo. E como deve ser a adubação do lírio da paz? De maneira geral, recomenda-se o uso de composto orgânico, como humus de minhoca. Ele deve ser utilizado no momento do plantio e depois uma vez ao ano. Não exagere na adubação, ou seja, não a faça muitas vezes ao ano, senão você pode causar o efeito contrário na planta. Quando há excesso de nutrientes, o lírio da paz pode apresentar problemas de crescimento. Por exemplo, plante em solo adequado. Cada tipo de planta exige um determinado solo. No caso do lírio da paz, indica-se que ele tenha boa capacidade de drenagem. E o que isso significa? Exatamente, quer dizer que a terra deve ser misturada com areia para facilitar o escoamento da água da riga. De maneira geral, indica-se que prepare o solo, misturando partes iguais de areia e de terra. Se for plantar usando um substrato, a recomendação é que seja um poroso. Decidiu plantar lírio da paz em vaso? Então, certifique-se de que o recipiente possui furos na parte inferior. Além disso, evite usar o vaso com pratinho embaixo. A ideia é facilitar o escoamento da água e não a reter. Lembre-se que o lírio da paz não deve ter excesso de água, pois há o risco de comprometer suas raízes e seu desenvolvimento, além de surgirem pragas e doenças.